Câmara e Senado devem retomar hoje os trabalhos depois da desocupação dos plenários das duas casas. Sim, motim, gente. Na Câmara, Hugo Motta só voltou à presidência depois de negociar por mais de 2 horas com a oposição. Assim como no Senado, a mesa diretora tinha sido ocupada em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O grupo chegou a dizer que negociou a votação do projeto de anistia, mas a base do governo nega. No Senado, Davi Alcolumbre deixou claro que não vai aceitar chantagem nenhuma e que não há clima para o impeachment de Alexandre de Moraes. A gente tem mais informações diretamente de Brasília, chegando com o Márcio Rocha. E, gente, o som tá voltando para mim, na verdade, ó. A gente vai estabelecer o contato aqui. É no codec mesmo que ele entra, né? Aquele sanduíche, né? Só para dar uma emoção. A gente precisa saber que até o Hugo Motta, eu vi uma entrevista dela um dia desses da Ruth... da Ruth Lemos. Ruth Lemos, eu ia falar Ruth Roncio das pegadinhas do Silvio Santos. Ruth Lemos. Pessoal, Ruth Lemos tá conosco, Márcio. Bom dia, Márcio Rocha. Oi, pessoal, bom dia para vocês. Bom dia, agora tá tudo certinho com vocês? Estão me ouvindo bem e tudo mais? Ah, beleza. Bom dia mais uma vez, né, pessoal? A gente está aqui acompanhando agora os desdobramentos dessa situação meio inédita que a gente viu, né, nos últimos dias, depois desse motim que a gente teve dos parlamentares lá na Câmara dos Deputados. Então, o que a gente tem de agora, né, a mesa diretora da Câmara vai divulgar nas próximas horas a pauta e o horário da sessão que está prevista para essa quinta-feira. Será a primeira vez que os parlamentares vão realizar votações no plenário da Casa após o fim da obstrução dos trabalhos por parte da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente lembra que, em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, deputados e senadores aliados do ex-presidente obstruíram fisicamente as votações, sendo que alguns parlamentares, inclusive, chegaram a se acorrentar nas cadeiras da mesa diretora. Além do PL, né, o Partido Liberal, que é o partido de Bolsonaro, outras siglas aderiram à obstrução que durou mais de 36 horas e foi encerrada na noite de ontem. Entre elas estão PP, União Brasil e o PSD, que são partidos que têm ministérios no governo do presidente Lula. Após longas negociações, a oposição deixou a mesa diretora da Câmara e o presidente da Casa, Hugo Motta, fez um discurso, e é um trecho desse discurso que a gente vai ouvir agora. No diálogo, mesmo quando muito poucos, quase nenhum ou ninguém acreditar mais nessa ferramenta, porque só o diálogo é que nos trará à luz das grandes construções que o Brasil precisa. Nós temos uma preocupação muito grande com o momento crítico que o nosso país está vivendo. A crise institucional, os debates que agora nos colocam também num possível conflito internacional, e penso que nesta casa mora a construção dessas soluções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar, e não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo, que é a nossa população. Pois é, a gente, depois desse discurso, né, o Hugo Motta convocou essa sessão para hoje, mas falou que vai divulgar a pauta e o horário oportunamente. Entre as pautas defendidas pelos oposicionistas, né, que fizeram esse motim, estão aí a anistia aos condenados pelos atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o fim do foro privilegiado. Lembrando que esse último, né, o fim do foro, é alvo de um projeto que está em discussão dentro do Congresso, inclusive já foi aprovado no Senado Federal. Já no Senado, propriamente dito, né, o presidente Davi Alcolumbre também convocou uma sessão para as 11 horas da manhã de hoje, que será semipresencial, já que os senadores podem participar de forma remota. Em nota, ele disse que não vai aceitar intimidações nem tentativas de constrangimento à presidência do Senado e que o parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar o funcionamento. E continua falando o seguinte, abre aspas, seguiremos votando matérias de interesse da população como o projeto que assegura a isenção do imposto de renda para milhões de pessoas, milhões de brasileiros que recebem até 2 salários mínimos e que a democracia se faz com diálogo, mas também com responsabilidade
e firmeza, fecha aspas. Só para dar uma atualização, né, o último senador que continua lá no plenário é o senador Jorge Seife. Inclusive a gente recebeu agora há pouco vídeos dele, né, ele assumiu o turno das 4 horas da manhã e segue lá ocupando a mesa diretora do Senado. A Câmara já foi desocupada, mas o Senado continua com gente lá dentro do plenário esperando justamente uma definição de Davi Alcolumbre, pessoal.